Olá, pessoal. Vamos estar lendo hoje o capítulo 4, intitulado Como se preparar para receber o Espírito Santo. Fizemos referência no capítulo anterior ao que Paulo disse aos cristãos de Éfeso. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, verso 2, parte A. Os samaritanos, após terem crido, receberam-no e foram batizados. Paulo aceitou Cristo na estrada de Damasco e 3 dias depois foi cheio do Espírito. Portanto, não há dúvida de que esse batismo destina-se especialmente aos convertidos, ou seja, ao que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador, conforme pregou Pedro no dia de Pentecostes. Atos 2, verso 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa a vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa, como vemos, não era apenas para eles e seus filhos, mas para quantos estivessem distantes e a quem o Senhor chamasse. Sugere aqui uma importante pergunta. Aliás, surge aqui uma importante pergunta. A pessoa terá, após ser salva, de alcançar certo estágio de santidade ou ter realizado um número de obras meritórias para estar em condições de receber o Espírito Santo? Alguns supõem que eles devem ajustar-se a certos padrões arbitrariamente estabelecidos para receber o Espírito. O fato é que não há quem receba o Espírito Santo por ter grandes feitos espirituais. Na verdade, dizer a alguém que terá primeiro de alcançar determinado padrão pode impedi-lo de atingir a mesma fonte pela qual lhe é dado desfrutar de uma vida vitoriosa. Além disso, devemos ter cuidado ao julgar o próximo, pois ele pode não estar tão esclarecido em todos os assuntos quanto nós. Não nos esqueçamos também de que os novos cristãos não podem ir muito longe em sua luta contra essas más tendências ou em seus esforços por se tornarem bons, mas têm de se entregar sem reservas ao Senhor e confiar no fato de que o Espírito Santo irá operar, ajudando-os a realizarem aquilo que não podem fazer por si mesmos. Todos os nossos esforços nada mais produzem senão obras da carne. Gálatas 5, versos 19 e 21. Por falta de melhor compreensão disso, milhares de pessoas têm deixado de ser batizadas com o Espírito Santo porque no íntimo não sentem que atingiram um nível autossuficiente de santidade ou espiritualidade para receberem esse batismo. Grave erro, pois não podemos produzir o fruto do Espírito senão quando o recebem. Tem sido dito com propriedade que o Espírito Santo é dádiva, mas não o seria se fosse concedido por mérito. É o que Cristo dá a entender. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. Parece às vezes que a consciência de certas pessoas as impede de receberem o batismo. Elas desejam estar absolutamente certas de que são bastante santas e tal atitude lhes serve de obstáculos à fé. Mas Deus declarou que derramaria seu Espírito sobre toda a carne, não apenas sobre os perfeitos. No dia de Pentecostes, Deus deu a seu povo o Espírito Santo, cumprindo a sua parte neste assunto. O Espírito de Deus está pronto para encher de sua presença qualquer vaso que o queira receber. Ele não vem por termos alcançado alto nível de perfeição, mas porque deseja provar os meios pelos quais possamos atingir o alvo. Subtítulo: Como se preparar para receber o Espírito Santo? Tudo isso não significa que não deva haver certo preparo para receber o Espírito Santo. Presumir isso seria incidir em erro tão grave quanto o outro.
há condições para o cumprimento de qualquer promessa bíblica para receber a salvação, a cura divina e o batismo com o Espírito Santo. Que condições são essas? Existe um princípio envolvido no recebimento de qualquer bênção de Deus. O Espírito Santo é dado àqueles que, embora estejam longe de serem perfeitos, amam a Deus em seu coração mais do que qualquer outra coisa no mundo. O Senhor nunca aceita o segundo lugar na vida de quem quer que seja. Importa que o candidato ao batismo com o Espírito Santo seja instruído acerca do propósito dele em sua vida. Novos convertidos sempre precisam de instruções, e se ela é necessária às pessoas que desejam a cura divina, por certo também o é para aqueles que desejam recebê-lo. Subtítulo: Produza frutos de arrependimento. Os que desejam receber o Espírito Santo devem arrepender-se dos seus pecados. Foi o que Pedro disse ao povo no sermão que pregou no dia de Pentecostes, Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Um homem pode não alcançar vitória sobre todos os seus maus hábitos, mas pode deixar de amá-los. Pode, em seu coração, abandonar aquilo que sabe ser mal. Todo aquele que ainda ama suas transgressões ou o mundo não se sente preparado para receber o Espírito Santo. É antes um candidato ao arrependimento. João Batista pregou o batismo do arrependimento e disse ao povo que se preparasse para aquele que estava por vir e que os batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Lucas capítulo 3, verso 16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João continuou a instruir o povo a que desse provas de arrependimento. Mandou-lhes repartir suas bênçãos materiais com os pobres. Lucas 3:11. Exigiu dos publicanos que cessassem as negociações desonestas, não cobrando mais do que o estipulado. Verso 13. Aos soldados ordenou: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Versículo 14. Soldo é salário. Subtítulo: Prepare o caminho do Senhor. João, porém, foi ainda mais longe ao dizer: prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas 3, verso 4, parte B. Há algo que se chama preparar o caminho do Senhor. Cristo não pode andar com aqueles que seguem veredas tortuosas. Deus manifestou seu agrado com relação ao rei Josafá, dizendo: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. 2 Crônicas, capítulo 19, verso 3. Mas o Senhor assim não se manifestou a respeito do povo, que permitiu que continuassem os lugares altos de adoração pagã. 2 Crônicas 20, verso 33 diz: contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Agora, 2 Crônica 27, verso 6. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. É fato significativo ter sido João Batista quem primeiro pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e exortou o povo com tamanha ênfase para que preparasse o caminho do Senhor. O homem por si mesmo não pode mudar sua natureza, mas pode arrepender-se dos seus pecados. Não se trata de procurar tornar-se melhor. O importante é que haja em seu coração profundo anseio de se aproximar-se de Deus. Diz Tiago: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago 4:8.
O Senhor procura pessoas que realmente o desejem, não que busquem apenas suas bênçãos. Alguns batismos com o Espírito Santo são superficiais, porque são igualmente superficiais os desejos de alguns que o procuram. Subtítulo: Recebendo o batismo com o Espírito Santo. Todavia, cremos e ensinamos que os cristãos podem e devem receber imediatamente esse batismo. Se o coração estiver preparado, a bênção pode vir sem demora. Foi o que aconteceu durante o grande reavivamento ocorrido nos dias do rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 36. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Não há necessidade alguma de se esperar em semanas pelo batismo com o Espírito Santo. É do plano de Deus concedê-lo imediatamente se o coração estiver preparado. Antes do dia de Pentecoste, os 120 reunidos no cenáculo entregavam-se às orações e súplicas. Atos 1,14. Tem sido dito que o Espírito Santo não podia ser concedido antes do dia de Pentecostes, para que se cumprisse o período. Se não houvesse um propósito naqueles dias de oração e expectativa perante o Senhor, os discípulos poderiam ter aproveitado melhor o tempo, cuidando de seus empreendimentos, bastando ir ao cenáculo no Pentecostes. Porém, o Senhor lhes dissera: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, verso 49. Assim, permaneceram em oração diante de Deus. Quando Paulo se converteu na estrada de Damasco, passou 3 dias em oração. O momento era de esquadrinhar o coração e nortear-se para a vida que se lhe estendia à frente. O Senhor, ao mandar que Ananias lhe impusesse as mãos para que recebesse o Espírito Santo, disse-lhe a razão. Pois eis que ele está orando. Atos 9, verso 11. Logo que Ananias estendeu sobre ele as mãos, Paulo recebeu o Espírito Santo. Ao aparecer para Cornélio, a fim de instruí-lo nos caminhos de Deus, o anjo do Senhor disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos 10, verso 4, parte B. Cornélio já tinha o coração preparado, e ao ser pregada a palavra, o Espírito Santo desceu sobre a casa dele. É importante que a alma esteja aberta para receber o Espírito antes de ter a atenção focalizada na capacidade de falar em outras línguas. Subtítulo: A diferença entre as experiências do Antigo e do Novo Testamento. Consideremos agora as 2 principais diferenças da experiência do batismo com o Espírito Santo entre o Antigo e o Novo Testamento. A primeira, mencionada por Cristo, está em João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Percebe-se que antes mesmo do Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito. Em João 20, verso 22, parte B, está escrito que Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Não há dúvida, pois, de que eles o possuíam em certa medida, contudo não era a plenitude. O Espírito Santo estava com eles, mas no dia de Pentecoste passou a habitar neles. Não foi de forma temporária como ocorria nos dias do Antigo Testamento, mas para sempre. Subtítulo: A outra diferença, o falar em outras línguas. A outra importante diferença entre o recebimento do Espírito Santo nos dias do Antigo e do Novo Testamento está no falar em outras línguas. Essa experiência foi exclusiva para os santos do Novo Testamento. Isaías previu-a e declarou algo maravilhoso.
Isaías 28, verso 11 e 12. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O profeta previu que o falar em outras línguas acompanharia o batismo e seria o refrigério que daria descanso ao cansado. A linguagem revela que seria algo muito importante. O falar em outras línguas não é apenas sinal ou alguma coisa acrescentada ao batismo com o Espírito Santo, mas é parte essencial dele nos tempos do Antigo Testamento. Podia-se receber o Espírito sem o falar em outras línguas, mas não era a plenitude do batismo, pois o falar em línguas é a parte integrante do batismo do Novo Testamento. Isso nos conduz ao fato de que há duas fases importantes no batismo com o Espírito Santo. Subtítulo: Ponto decisivo. Chegamos ao ponto decisivo. Muitas pessoas têm recebido admiráveis unções do Espírito e tudo o que precisam para usufruir da experiência do pleno batismo é alguma instrução sobre como tornar a língua dócil. Frequentemente, tais indivíduos, quando devidamente instruídos, começam subitamente a falar com clareza em uma nova língua, embora tenham buscado o batismo durante anos. Todavia, as mesmas instruções para um novo convertido, cuja a compreensão da vontade de Deus para a sua vida é muito limitada, seriam como colocar o carro adiante dos bois. É importante para o novo convertido uma compreensão real das questões espirituais. Ele precisa conhecer alguma coisa no sentido do batismo e sentir sede no coração antes de prosseguir. Quando nós, a exemplo de Paulo, temos um vislumbre da visão celestial, podemos então repetir como o poeta: as coisas da terra empalidecem estranhamente à luz da sua glória e graça. Estaremos então preparados para o batismo. Na verdade, se estivermos prontos, não será preciso esperar pelo Espírito Santo. Podemos, porém, ter necessidade da visão. Abacuque 2, verso 3. Como acontece com todas as bênçãos espirituais, o importante é que o coração esteja preparado para receber a experiência. E aqui concluímos o capítulo 4. Sejam abençoados no nome de Jesus.